Vamos começar com uma imagem. Imagina o céu de Nova Iguaçu, sabe? Muitas vezes coberto por aquela fumaça pesada, difícil até de respirar, Uhum. e ao mesmo tempo, o solo que era para ser fértil virando poeira. É um cenário preocupante, né? Que um estudo recente sobre os incêndios lá na região desenhou. Exato. Hoje a nossa análise vai fundo nisso. Os incêndios em Nova Iguaçu, no Rio, e, bom, todas as consequências que vêm junto. É um problema complexo. Sim, e a gente está se baseando aqui numa pesquisa bem detalhada do Rui Coelho Rodrigues. Ele juntou dados de satélite, informações da Secretaria de Saúde, conversou com gente de lá, analisou lei, bem completo. Um trabalho importante. A ideia aqui é explorar os impactos diretos, sabe? Na saúde, no ar que a gente respira, no solo, e ver o que o estudo propõe para prevenir e combater isso. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Algo entre 120 e 150 focos de incêndio. Isso é a média de 2010 a 2024. É muito foco, né? É bastante coisa, sim. E as causas que o material aponta são diversas, né? Exato. Tem muita queima de lixo, mesmo onde tem coleta, o que é curioso. É um problema cultural também, né? Pois é. E tem as ocupações irregulares avançando, práticas religiosas que usam fogo e, claro, o clima que às vezes não ajuda. Condições mais secas, vento. Isso. E áreas como o maciço Jericinó-Mendanha e a reserva do Tinhuá sofrem mais. E o que é fascinante, ou melhor, preocupante, é o detalhe do impacto da fumaça na saúde. O estudo fala das partículas finas, as PM2,5. Aquelas bem pequenas, né? Exatamente. Os níveis chegam a 50 até 70 microgramas por metro cúbico nos picos de incêndio. Nossa. E o limite da OMS é 25, certo? Isso bem abaixo. Então imagina, mais que o dobro do recomendado. E essas partículas, elas são tão pequenas que entram fundo nos pulmões. Tem pesquisas que mostram isso claramente. Causam inflamação, problemas respiratórios sérios. Mais que o dobro. Isso deve aparecer nos dados de saúde locais, imagino. Com certeza. O estudo analisou dados da Secretaria de Saúde de 2023. Olha só. Aumento de 25% nas internações por asma 25%. e 20% por outras doenças pulmonares justamente na época seca, quando tem mais fogo. Faz todo sentido. E tem mais, o risco para grávidas é documentado. Alguns estudos citados associam essa exposição à fumaça com o aumento de uns 15% nos partos prematuros. Que coisa séria. E não é só PM2,5. A fumaça tem monóxido de carbono, que atrapalha o oxigênio no sangue, óxidos de nitrogênio, irritam tudo. E aqui a coisa fica realmente interessante. Porque não para no ar, né? A conexão com o solo é crítica. Totalmente. O fogo, ele basicamente cozinha a terra, destrói nutrientes essenciais. Tem pesquisa citada que mostra o nitrogênio no solo caindo tipo pela metade depois de uma queimada forte. E as consequências disso? Erosão, solo pobre e o risco de desertificação em alguns casos. Assustador. E aí vira um ciclo, né? Solo degradado vira poeira mais fácil. O vento levanta essa poeira. Piorando o ar de novo, inclusive na cidade. Exato, e prejudica a agricultura familiar ali da região. Sem falar nas possíveis alterações no clima local. O estudo junta dados que sugerem menos chuva, tipo uma redução de 25%, Nossa. e um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura média nas últimas décadas. Isso pode deixar a área ainda mais seca e propensa a mais fogo. É um ciclo vicioso mesmo. Essa ligação solo-ar é muito clara. E a dimensão social, como entra nisso? Bom, se a gente conecta isso ao quadro geral, a desigualdade salta aos olhos, né? As comunidades mais pobres, que muitas vezes moram em áreas de risco ou têm menos como se proteger, Acabam sofrendo mais. exatamente. E tem essa dinâmica urbano-rural bem marcada. A queima de lixo na cidade, que é um hábito difícil de mudar, polui o ar para todo mundo, e os incêndios lá na área rural, perto da reserva do Tinguá, degradam o solo, prejudicam quem vive da terra e ainda geram a poeira que volta para a cidade. Entendi. E um ponto que a pesquisa levanta que é crucial. Nova Iguaçu não tem um plano oficial integrado, sabe, para prevenir e combater esses incêndios. Falta essa coordenação. Ok, então diante desse cenário todo, o que o estudo propõe como solução? Parece complexo. Olha, a pesquisa sugere um plano integrado, até que bem prático, com 6 frentes principais. Deixa eu resumir. Por favor. Primeiro, usar queimadas controladas.
mas com planejamento, com aceros, gente treinada. Ah, o manejo controlado do fogo. Isso. Segundo, investir em monitoramento com tecnologia. Sensores para a qualidade do ar, uns 30 deles, e uns 15 drones para vigilância. Tecnologia ajudando. Terceiro, um sistema de alerta rápido para a população. Tipo aplicativo, SMS, rádio. Para avisar do risco. Faz sentido. Quarto, capacitar voluntários locais. A meta é ter uns 800 brigadistas até 2028, com cursos específicos. Engajamento da comunidade. Importante. Quinto, comunicação e educação ambiental. Oficinas, falar sobre compostagem para reduzir a queima de lixo. Atacar as causas. Exato. E sexto, que é fundamental, recuperar o solo degradado. A ideia é plantar 50 mil mudas nativas em 100 hectares. Um plano bem completo, realmente. Mas como tirar isso do papel? Essa é sempre a questão, né? Pois é. E isso levanta a questão importante da governança. A proposta bate muito na tecla da colaboração. Juntar todo mundo? Sim, criar um grupo de trabalho com defesa civil, meio ambiente, moradores, empresas, universidades, todo mundo junto. E, claro, reforçar a fiscalização. Tem lei para isso, Código Florestal, Código Penal para incêndio criminoso. Tem que aplicar. E, no fundo, é reconhecer que a solução passa por essa união cidade-campo, buscando o que alguns chamam de justiça ambiental, sabe? Entendi. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Fica claro que os incêndios em Nova Iguaçu são um problemão, com impacto na saúde, no ambiente, na vida das pessoas. Com certeza. Mas, por outro lado, essa análise detalhada que a gente viu, ela não só aponta o problema, mas dá caminhos. Soluções práticas, baseadas em dados, que dependem de colaboração e com metas ambiciosas, né? Reduzir incêndio, poluição, internação. Exato. E a relevância disso vai além de Nova Iguaçu, né? É um caso que mostra muito bem como saúde ambiental, saúde pública e as questões sociais estão, totalmente ligadas. Interconectadas. Isso. Mostra que, com estratégia, combinando tecnologia, planejamento, educação e a comunidade participando, dá para ter muitos benefícios, construir lugares mais resilientes. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O estudo foca em Nova Iguaçu, claro, mas essa dinâmica que a gente viu, o que se faz na cidade impactando o campo e vice-versa, precisando de resposta integrada, comunitária. Será que isso não é um espelho do que acontece em muitas outras cidades pelo Brasil, pelo mundo, que ficam ali do lado de áreas naturais? Que lições essa abordagem para Nova Iguaçu pode ensinar para outros lugares? Fica aí para pensar, né?